medida provisória 688 de 2015 foi aprovada em MP que transfere ao consumidor final o risco da falta de chuvas na geração de energia elétrica, é o chamado risco hidrológico. Agora, pela liderança da minoria, deputado Bruno Araújo, PSDB de Pernambuco. Escrita sobre esse período da história brasileira. A crise econômica, social e política ganha uma amplitude nunca vista. A velocidade da crise se acelerou e suas dramáticas consequências, inflação sem controle, recessão, dimensões em massa, queda de produção, fechamentos de empresa, têm se refletido em todos os aspectos da vida nacional. A miséria e a violência fazem crescer a desesperança em nosso país. O governo é hoje o principal instrumento de aprofundamento da crise. Fartas denúncias de corrupção, amplamente noticiadas pela imprensa, cercam o seu governo, envolvendo ministros e assessores diretos. Os mínimos padrões de responsabilidade e idoneidade no trato da coisa pública são quebrados. Ao mesmo tempo, que faz exatamente o contrário dos mais veementes compromissos que assumiu durante a campanha de forma autoritária, viola seguidas vezes até a própria Constituição. Nos referimos à presidência da República. Pior ainda, quando a crise social atinge proporções catastróficas, prossegue sua política infamemente de arroxo salarial, de confisco, de descalabro da Previdência. Por isso mesmo, cresce entre a população o sentimento legítimo que é preciso dar um basta. Mesmo diante dos fatos e dados mais contundentes, o governo federal insiste em manter sua política econômica de forma descarada. Avisa que a recessão vai aumentar. A crise atual não será resolvida por nova composição interna, a não ser com um custo social inaceitável. As classes dominantes já baixaram dezenas de pacotes nos últimos anos, experimentaram todos os tipos de fórmulas. Enquanto o presidente impõe e aprofunda sua política de arroxo, a maioria dos trabalhadores luta para preservar o emprego numa situação em que o medo do desemprego é maior do que a capacidade até aqui demonstrada pelo movimento sindical de articular lutas que deem conta de recuperar e manter o poder aquisitivo dos salários, via indexação automática, reajustes periódicos e outra forma qualquer. O governo despenca nas pesquisas de opinião, que traduzem números e percentagens a angústia e o descontentamento do povo. Só não vê quem não anda nas ruas, não vai às feiras livres, não viaja em transporte coletivo. Revoltadas e indignadas, as pessoas expressam seu sentimento. Para o sucesso dessa articulação e amplitude do movimento de oposição popular, consideramos indispensáveis a realização de atos, caravanas, vigílias, greves, bem como recurso às iniciativas populares legislativas. Senhoras e senhores, essa é uma carta da conjuntura assinada pelo Partido dos Trabalhadores no ano de 1991, quando pregava o impeachment de Fernando Collor de Mello. Aqui essa conjuntura, onde parece que o PT, como premonição, enxergava o que aconteceria ao longo de um quarto mandato presidencial, iniciando 2015, um novo mandato de um quarto mandato do Partido dos Trabalhadores, nós transportamos a leitura da conjuntura de 91, onde o PT operava para derrubar um presidente legitimamente
eleito, não é assim que se diz hoje? Legitimamente escolhido pelas urnas, não é assim que se diz hoje? Só que em 1991 não era golpe. A conjuntura macropolítica nós transformamos no tempo e encontramos a mesma economia aos frangalhos. O que mudou? O que mudou é que o polo do PT agora é outro. Quis a história que o registro dessa carta conjuntura mostrasse que o Partido dos Trabalhadores, que pregava um ato de afastamento do presidente como algo democrático, como algo legítimo, como algo necessário, na hora que assumiu o poder, quando a sociedade se resigna com os mesmos fatos que o Partido dos Trabalhadores se resignava em 1991, para o PT isso é golpe. Pois a sociedade brasileira entende com clareza que nós aprofundamos uma crise das mais graves da nossa história. Desde 1931, o Brasil não terá 2 anos seguidos com crescimento negativo do PIB. Mais ainda, começam a se confirmar os números e as expectativas que 2006, pasmem, pode ser pior do que 2015. O que vai sobrar do emprego dos brasileiros? O que vai dizer o PT que enfrentou Fernando Collor de Mello com a carta de conjuntura firme em relação a 1991, e o que vai responder nesse momento em relação a essa crise? O silêncio. Só vai tratar de ajuste fiscal, só vai tratar esta crise procurando aumentar imposto, tributar a população, ver a perda do emprego, permitir um aumento da tarifa de energia, ou como essa própria medida provisória, que permitindo a venda de mais de 2 dezenas, a concessão de mais de 2 dezenas de usinas hidrelétricas que vão ser entregues ao setor privado para fazer caixa do déficit fiscal do governo, sem R$1 voltar para qualidade, equalização, manutenção do sistema elétrico brasileiro, que só não para porque o país decresce hoje. Como fica o país de 2016? Ou como o Brasil vai poder virar esse ano com a sua população pagando um preço, como nessa medida provisória, com a atitude da entrega dessas usinas de concessão, através de concessão, permitindo o aumento do valor do quilowatt, que será repassado aos consumidores. E o Brasil, que pagou 70% de aumento de energia esse ano, vai ver em 2016 a tarifa majorada em mais 20% por conta de uma medida provisória como a votada hoje. O silêncio do PT não é a histeria do PT do passado. E o que nós queremos ouvir, a exemplo do que nós fizemos e propomos, mesmo quando, em momentos difíceis, dizer e dar clareza que a nossa oposição à presidente Dilma não é flertar com o abismo. Nós queremos que o Brasil saia dessa crise, mas que o governo apresente propostas objetivas que possa tirar o Brasil do rumo do perigo que vive nesse momento sob a administração de Dilma.